a gente faz o reinício. Então, vamos lá. A gente já chegou agora no capítulo 2, que está lá no 13º tópico do estudo, né? A gente viu a geral, né? Deu a geral lá sobre a criação inteira, né? Como que a gente interpreta, né? A vinda dos capelinos para cá, uma relação assim bastante progressiva, né? Na Terra, porque não foi um caso, algo casual, algo que aconteceu simplesmente, foi um planejamento, né? A Terra tinha todas as condições para receber um povo novo, ou seja, um povo antigo, mais experiente, para ensinar aqui os passos da humanidade terrena. Então, eles vieram para resolver um problema íntimo deles e contribuir com a evolução terrena. E aí é que está. Sair de um plano conhecido, onde estavam acostumados, onde estavam integrados, para vir a um plano ainda a construir, né? A edificar, moldar perispiriticamente as suas condições, vibratórias da Terra, né? Não é fácil, não, adequar a rusticidade terrena. Eles já estavam avançados, apesar da moralidade ainda aquém e quase idêntica à nossa, eles tinham que vir como uma forma de lapidação mesmo, né? Aí que começou, a gente colocou lá, começou a expiação na Terra, começou aqui a desenvolver a fase expiatória. Até então, a Terra era muito assim, criança, somente provações simples, naturais. Ainda o homem não estava naquela fase de responder por grandes ações, porque ele ainda estava agindo, né? Porque existe uma diferença. A pessoa está no momento de resposta, igual nossos filhos, né? Tem hora que eu fico olhando a vida de um adolescente. O adolescente ele está fazendo o erro, promovendo as ações, e aquilo vai ter um reflexo futuro. Então, a gente está numa fase infantil, adolescentes, rebeldes, e aí chega um povo novo, mais amadurecido, porém moralmente não desenvolvido. Aí veio a Terra para reconstruir o seu templo íntimo e tentar nos ajudar na inteligência, porque moralidade eles vieram aprender também, né? Mas eles tinham princípios, mas a princípio vieram esquecidos do lugar, vieram não lembrando da sua terra, mas futuramente iriam despertar, né? Essa saudade, a melancolia do lugar onde eles tinham, né? Isso foram centenas e centenas, milhares até de anos, para eles reativarem a memória e começarem a pensar. Aí toda aquela história que a gente colocou, né, do despertamento da raça deles aqui na Terra, simbolizada por Adão, a gente tem que olhar assim, apesar que a história bíblica ela remete ao nosso olhar infantil uma história. Então, por isso que a gente tem aquele sincronismo de Eva e Adão, da Adão e Eva, né? Criando, sendo um grupo de família, iniciando. Isso
dá às pessoas que não temos a maturidade de interpretação. A gente custa ter uma visão dessa, né, que está por trás de uma alegoria, que está atrás de uma poesia. Porque, olha, se hoje a gente vê que tem. Eu estou fazendo essas considerações iniciais aqui, que é importante antes da gente começar a leitura, que eu vou seguir aqui algumas partes de leitura, mas para a gente ver que os egípcios, as raças que vieram de Capela, eles trouxeram construções frasais, né? Eles trouxeram modos de comportamento, modo de comunicação da forma deles. Essas histórias mitológicas, as formas de representação, vocês lembram da semiótica aí, né? Isso tudo é semiótica, onde a gente dá sentidos diferentes a simbologias, a frases que caracterizam formas diferentes. Então, claro que esse povo trouxe isso neles e fizeram a mitologia grega e mais. A gente sabe que isso é uma fantasia criada para a criança entender, para estado de infância poder atender, igual o conto de fábulas, né? A gente vê até na Gênesis aí, fazer um comparativo com o conto de fábulas para crianças, né? Então, se aquilo ali fosse falado de outra forma, talvez a atenção da criança não as teriam, né? Então, era preciso contar contos de fadas nas verdades celestiais. Por isso que eles tiveram essa condição de contos, né? Mas para a gente retirar dali a essência, se a gente for igual aquele caso lá que a gente já citou aqui de Saturno e Júpiter, né? Uma fábula, a gente sabe que Saturno era um deus da mitologia, né? Júpiter, filho de Deus. Então, aquilo ali era para entender, né, com o povo da era antiga, através da mitologia, o poder divino dos deuses, né? Porque a crença era politeísta, não era só um Deus. Então, eles brincavam, de uma certa forma, como Deus agia. Saturno devorava pedras, né? Então, é como Deus, o Deus da justiça e que a gente tem que temê-lo, que a gente tem que aceitar a questão divina sobre nós. Então, tudo isso são fábulas, e não é longe também, está longe a Bíblia, né, que vem todo um conjunto de informações caracterizadas para a gente tirar a essência, entendeu? Alguma consideração? Então vamos lá. No capítulo 2, a gente já leu isso aqui, mas eu acho que nós temos que reafirmar agora, né, para ver se realmente nós estamos entendendo, né? Porque tem hora que você vai entender da forma que nós estamos falando e vai ter uma certa resistência íntima, achando que ainda existiu toda a fábula. Até o próprio Kardec ele sabia na sua explicação aqui que estava falando para as pessoas que tinham essa cultura. Então, se ele não tomasse cuidado também na sua definição, talvez a gente, naquela hora, repudiasse a fala dele, né? Então, ele tinha todo o cuidado também, respeitando a nossa crença da cultura de Adão, Eva, tirar da costela, né? Então, ele sabia para quem estava falando. Os espíritas não eram diferentes de credos
outros credos religiosos, como até hoje, né? Você vai comentar esse assunto numa casa ou com pessoas, a gente vê que existe uma certa resistência, um olhar vesgo para lá, outro para cá. Né? Eu falei assim, será que ele está falando a verdade? Será que é isso mesmo? Então, começa a duvidar. E realmente a gente traz isso dentro da gente, né? Então, tem que abrir, a gente tem que se abrir para outro entendimento, né? E tirar apenas a essência disso tudo, tá? Então, veja só, né? Se a gente for ver essa parte, alguém quer ler esse 9, que é o do capítulo 2, aí, início do período do paraíso? Alguém quer ler? Eu Cadê posso o ler, mas Perinho, eu acho Rosa? que meu livro é diferente. Não tem problema. Eu acho Qual que de que todos é? são diferentes. É o 13º, Qual que é o aí. É início da perda do paraíso. 13º é o 13, né? Parágrafo aí, ó. Capítulo 2, item 9, vai até o capítulo 12, né? Capítulo 12. do capítulo 12, geral, né? A parte 3, 13º aí. Tá, estou localizando. Tava meio perdida. Eu vou Eu começando a ler. leio. Quer que eu leia? Pode ler. Ah, eu Ora, o achei, mas Senhor estava em inglês. Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e de fruta agradável ao paladar. E no meio do paraíso, a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele fez sair Jeová Elohim da terra toda árvore bela de ver-se e boa para comer-se, e a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Olha só, O Senhor né? tomou o pôs do homem e colocou em um paraíso de delícias, a fim de que a cultivasse e guardasse. Deu-lhe também essa ordem e lhe disse: coma de todas as árvores do paraíso. Aí tem entre parênteses, né? Ele ordenou, Jeová Elohim, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim pode comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto, logo que o comeres, morrerá com toda a certeza. Continua? Não, para aí. Então, vamos lá. O que nós estamos percebendo aí? Fala do começo. A gente já falou lá atrás sobre a gênese da criação da Terra no período astronômico, né? Fala sempre no começo. No Jardim das Delícias, né? O que é esse Jardim das Delícias? É um novo lugar, uma nova era para esses que estavam vindo para cá. Então, uma nova era. Então, qual que é o recado aí? O que eu entendi é que assim, ele falou assim: você pode tudo, você só não pode uma coisa. Se você fizer essa uma coisa, você vai ter uma punição que é morrer. A partir daquele momento, você não vai ser mais imortal, que é comer o fruto da árvore da ciência. Aí o que a gente fez? Que nem criança birrenta, foi lá e comeu o fruto da árvore da ciência. Esse fruto da árvore da ciência é o conhecimento, né? É a consciência. É a consciência. A consciência está ligada ao conhecimento, né? Então, você só tem consciência quando você tem conhecimento. Como é que você aumenta e dilata a sua consciência? Através do conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não dilata consciência. Tá? Ô, Daniel, tem alguém que pode ajudar a dona Odete? Porque ela tá sem áudio. Ela não tá te ouvindo.
Não tá, não? Não, ela tá sem áudio. Ela ligou com Ela tem que voltar, né? Inês, dá uma mão para ela, fala para ela voltar. Não E a hora precisa que ela voltar, entrar, não. ela Ela tá pelo ligar. celular? Oi? Ela tá pelo celular? Ela tá pelo celular. É só clicar na tela do celular. Fala para ela. Na parte de baixo da tela aparece um microfone com um fonezinho de ouvido. Clica em cima dele, vai aparecer uma mensagem. É no canto inferior esquerdo da tela. Eu vou deixar o bilhete aqui, ó. Mas não dá para ler aqui, não. Não? Para mim, não. Vou mandar uma foto no grupo. Claro. Acho que é a veieira. Então, olha só. Tá certo que você colocou aí, né? Ó, deixa eu É o falar uma jardim. coisa, Daniel, não é velheira não, porque eu também não vi, eu não tô velho. Deixa eu te falar, eu vou lá ligar para ela e converso com ela. Eu fiz assim bom. com ele, deu certo, tá bom? Tá bom. Então, o pai, ele estruturou, através de quem? De uma pleiade de espíritos, claro, um novo lugar, porque a natureza aqui criada foi com ciência, foi com conhecimento, foi toda uma gestão de sublimidades, né? Então, estava moldado ali um lugar onde alguém pudesse dali desfrutar. Mas o Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e cujo fruto era agradável ao paladar em meio do paraíso. Fala aqui de quê? De uma estruturação, né, que também as belezas, os encantos da organização natural desce ao espírito chegante, né, ou iniciante, reiniciante, toda uma estruturação viável para o seu desenvolvimento. Então, ele facilitou tudo. Aí a gente vê como misericórdia divina. Então, Deus, desde o início, concedeu novamente uma chance de lugar para reiniciarmos, igual nós temos uma reencarnação. Temos um novo CPF, uma nova condição. Agora está zerado de novo, então começa de novo. Então, mas assim ele fez com a comunidade que não tinha conseguido avançar. Então a Terra, ela foi uma mãe, né? Dali eles tirariam novas formações físicas do corpo novo, é a vestidura nova, é o corpo adequado vibratoriamente, e fosse desenvolver entre as paixões terrenas, né? As paixões das emoções, de vida, de vitalidade, as energias sexuais, que é a energia da criação, em latência com eles, pudesse ali despertar de novo através da natureza da Terra e dos corpos, se desenvolverem nas emoções, nos encantos que a matéria poderia proporcionar. Mas teve advertências, né? Como que a gente poderia comportar? Aí vem o mas, tudo está sendo dado, mas, como Deus colocando, né? Aí que vem a história, né? Olha só, o Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar, e cujo fruto era agradável ao paladar, e no meio do paraíso, a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. O que isso significa? A árvore da vida é a vida espiritual. Ou seja, o seu desenvolvimento espiritual, que ele deveria ter naquele lugar. Não bastava a inteligência dele vinda de outro plano já desenvolvido,
mas ele teria que desenvolver ali agora, novamente, a árvore da vida, né? Ou seja, o conhecimento da vida espiritual e não da vida material no meio material. Então, é no meio material que nós progredimos espiritualmente. Por quê? É um laboratório. Laboratório que a gente tem da Terra é para construir o dentro de nós e não o fora de nós. O que vem de fora de nós é uma técnica. O que vem de dentro é a nossa presença eterna. Então, é isso que é a árvore da vida. Através, olha só, ele continua, com a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência, o que é a árvore da ciência? É a consciência do bem e do mal. Então, a partir do momento que você passa a viver, do momento que você passa a inteirar-se da vida física e retirar a vida espiritual, você vai usar quem? A sua árvore da consciência. Né? Então, a árvore da ciência é a da consciência. A partir de então, você reconstrói a si mesmo. Isso serve para os capelinos que estavam chegando, né? E a missão dos capelinos repassarem isso para as crianças da terra, que eram os terrenos, né? Para aqueles que eram da raça mais inicial, né? Que aqui a gente já colocou que quando eles chegaram, já existiam os asiáticos e os africanos. Então, para quem que eles tinham que ensinar? Para aqueles que já se encontravam, os asiáticos e os africanos. Então, era a missão deles desenvolver ensinando, sendo professores, né? E assim, a história foi continuada, né? O Senhor tomou, pois, do homem e colocou em o paraíso de delícias, a fim de que cultivasse e guardasse. Olha só a misericórdia. Ele colocou o homem, então, a raça que veio, né? No jardim, no paraíso de delícias, mas, olha só, a fim de que o cultivasse e guardasse. Misericórdia divina. Deus colocou eles aqui para dar amparo de novo, chance de novo, para guardá-los de novo, a essência para ser uma semente de novo, para brotar o quê? A árvore da vida, através da ciência, a árvore da ciência. Então, ou seja, melhorar dentro deles, se transformarem novamente, que é aquilo que eles não conseguiram fazer lá. E iam tentar de novo aqui. Ia ser o grande professor dos mais fracos e dos iniciantes, que são os terrenos. Vocês compreenderam isso aí? Mas não comas, olha só a advertência, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ele falou assim, mas não exagere nos encantos, né, que a terra vai dar de novo, não caia de novo. Não caia de novo. Porquanto, logo que comeres, morrerás com toda certeza. O que é morrerás de novo? Se você tornar a errar, se você tornar a fazer, a sua vida espiritual também vai continuar a estar de novo caindo. Caiu uma vez. Se fizer de novo, vai cair de novo. Vai entrar de novo no mesmo ciclo de persistência do erro. É aquele teimoso, né? Ele passa, quando melhora, e vem o jardim da delícia, ele torna a fazer de novo. Já viram aquela pessoa que sempre fez um mal, agressivo com todo mundo, de repente ela adoece. Ele vai para o hospital, né? Indo para o hospital, ele começa a tratar as pessoas de forma amável, tranquila. Meus irmãos, meus filhos, que bom você ter vindo. Aí, de repente, né, passa tudo, ele melhora, vai para casa, ele começa a xingar tudo de novo. É mais ou menos isso. Então, olha, toma cuidado, eu vou te dar uma chance de recuperação, mas quando você se recuperar, não xinga de novo, não. Né? Que senão você vai ter de novo a sua morte, morrerá de novo. Se você fizer de novo, vai morrer de novo. Ou seja, a vida espiritual.
você vai comprometer a sua vida espiritual, né? É aquilo que a gente está falando, né? Então, não comerás, né? E vai ter problema, morrerás de novo. Vocês entenderam isso aí? Vocês não estão caladinhos, assim, não sei se está entendendo. Sim, estou Eu não fazendo essa anotação entendi. aqui. Super entendendo. Então tá bom. Então vamos lá, capítulo 3. Quem lê? Ora, a serpente era o mais fino de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher: por que vos ordenou Deus que não comesseis os frutos de todas as árvores do paraíso? E a serpente era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová Elohim havia feito. Ela disse à mulher: terá dito Elohim: não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Disse ela, a mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele, que não lhe tocássemos, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrerei, mas é que Deus sabe que assim houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Vamos parar aí, né? Então, quem lê isso aqui pela primeira vez, fala assim, você é louco, eu não leio isso nunca mais. Vou fugir dessa história aqui. Não estou E olha que entendendo. a serpente não enganou, não, né, Daniel? A serpente não enganou, ela contou direitinho. É, então, se a gente entender aqui serpente conversando, serpente falando, aí a gente vai lá para as fábulas. A gente vai lá entender como uma criança ouvindo uma história. E vai ficar aquela história para ela. Lá na frente, ela vai amadurecer aquela história e vai entender o que é aquilo. Mas a gente já está na idade de compreender, porque o Espiritismo já veio iluminar isso, né, para nós. Então, é sentido que já estamos no tempo de entender isso aqui. Então, como a gente colocou que serpente é uma consciência, uma representação de uma consciência reconhecendo a sua fragilidade, é uma lembrança que o espírito na Terra, que eram os capelinos, começaram a ter e de se descobrir que eles não eram fluoxigê, que era venenoso, que ele tinha realmente complicações de outras eras, que é de onde eles vieram. Então, a serpente é a representação do veneno, né, que cada um de nós carrega. Então, hoje, temos as nossas serpentes espirituais dentro de nós e que conversa, né, com um ligeiro acordar, né, nosso, que seria o sentido da razão, que é a representação da mulher. Então, a mulher ela tem um pouco mais de razão do que um homem bruto, né, ou um homem rude. Então, a representação da figura mulher é a representação do início da nossa conversa com a gente mesmo. Então, por exemplo, a mulher está conversando com quem? Com a sua consciência íntima. Mas ela é forte, porque ela é venenosa. Então, a ação nossa, mesmo tendo um sentimento maior, no sentido de mulher, nós ouvimos a nossa consciência venenosa. E a gente conversa com ela. Quantas vezes você foi para o quarto, né, resistente a uma ideia, você sabe que você está errado,
mas insiste no erro, insiste em fazer de novo, né, a sua tendência de errar. Então, essa é a história aqui. Vai entender isso aqui, né? Vai pescar esse troço aqui. Realmente difícil. E Kardec foi ameno, ele não tocou muito forte nisso, porque ele sabia que estava falando há 150, 160 anos atrás, né? Para pessoas que não tinham nada dessa visão. Então, ele não ia avançar muito, né? Ia colocar, respeitando a nossa condição de enxergar Adão e Eva da forma que a gente enxergava, né? Então, a história da serpente, a história da maçã, isso veio depois aí em contos fábulas, né? Isso não foi objeto da Bíblia se colocar a maçã na história, né? Então, isso tudo foram adicionando elementos para que a história ficasse mais rica, né, e fosse inteligível, tá? Então, olha só. Ora, a serpente era o mais fino de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher, quer dizer, mais fino porque engana, é imperceptível. Ela esconde fácil. O que a consciência nossa de nos julgar faz? Esconde. É como uma víbora escondida num canto. Então, estava ali para com seu veneno sempre atuar sobre a nossa condição de viver aqui, né? Então, porque vos ordenou Deus que não comessem os frutos de todas as árvores do paraíso? Não comereis de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu, comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. O que foi a ordem divina? Para você não comer os frutos de todas as árvores do paraíso. Não repetir aquilo que está lá atrás no capítulo anterior aqui que a gente viu. Não chegar nesse paraíso e achar que é o 10. E vai fazendo o que acha que tem que fazer. Ou seja, abusar, usar da liberdade de novo, sem consciência. Não, ele fala que você tem que usar da ciência da vida. Não abusar dela, da ciência do bem e do mal. Senão, vai dar problema, você pode morrer. Então, você não come dessa fruta, dessa forma, ou dos frutos, não vai com sede ao pote, que vai ter problema. Isso ele conversando com a consciência dele. Não, está tão bom, eu quero ir. Não, olha os frutos, olha a natureza de novo. Aí conversa com a consciência. Não, eu preciso disso de novo. Mas a consciência diz, não, mas vai, come o fruto. O que a serpente falou? Não, vai, fala para a mulher. Vai, come o fruto. E ela foi, comeu, e ainda falou para o marido dela comer. Vai, comeu, e ainda falou, ó, come isso. Lá na frente a gente vai ver a conversa aí, ó, a tentativa de justificar, né, com Deus, por que ele comeu dos frutos, por que ele agiu assim. É uma tentativa nossa de justificar para Deus, oh, Deus, eu sou tão bonzinho, eu fiz isso, mas eu não tive intenção. A culpa é da minha mulher. A culpa é da minha mulher. A culpa é da serpente que falou para minha mulher comer, e eu fui ouvir minha mulher e fui comer também. Então, e a gente faz isso até hoje, né? A culpa é sempre do outro. Ah, eu fiz isso porque o fulano, isso, aquilo. Ah, eu fiz aquilo porque eu estava nervoso, porque o fulano me deixou nervoso. Ah, eu xinguei o cara porque ele me fechou. É como se a gente não tivesse responsabilidade de nada, né? É verdade, é isso aí que acontece. Até hoje a gente faz isso. Agora, por que a mulher que é a vilã? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. O que tá mais... O que você falou, cara? Foi eu que falei. Por que a mulher é vilã? É a mulher que começou a história toda junto com a serpente. Isso é conforme, não gosto disso. A mulher não é no sentido da mulher.
Não, isso eu sei, mas acontece que a simbologia, né, o símbolo colocou isso. E você sabe que isso gerou um peso enorme em cima do feminino, né? A mulher é o sentido da consciência acordada. Então, é o Adão acordado. Então, quando você acorda, você tem um sentimento a mais. O sentimento de quê? Da representação da mulher. E quando ele tem a consciência como Eva, ele pratica uma ação mais consciente. Então, a mulher é a culpada na história. Começa a ser a culpada na história porque ela tem mais consciência. Então, quem que mais erra? Quem tem mais consciência. A simbologia da mulher é a representação do homem na Terra despertando a sua consciência. Então, não é a mulher em si, é a mulher hoje que nós sabemos a divisão do espírito na Terra em condições diferentes da masculinidade. Não é nada disso. Mas, a gente sabe disso hoje, né, Daniel? Mas hoje nós estamos interpretando assim. Mas você já imaginou que esses milênios de anos nós somos massacrados porque nós somos as perversas, né? As gelosas. Quer dizer, gerou uma coisa horrível, né, com a gente, com o feminino, né? Aí o homem foi trazendo isso aí para a inferioridade da mulher, né? Olha só o erro, né? Onde começa a história. Está lá na Bíblia, está lá nos textos sagrados, mostrando que a mulher é inferior, que saiu da costela de Adão. Aí vem, né? Aí o erro tal da humanidade. Se a gente tivesse esse conhecimento lá, a gente estaria nesse tempo de hoje. Verdade. O avanço, né? A gente teria já conseguido uma evolução mais ampla. A gente já estaria iluminado, não na linha do sofrimento mais. Então, ainda bem que a gente está acordando, né? Todo tempo, né? É tempo. E a gente não está longe do tempo eterno de Deus. Então, isso que nos conforta. Nós não estamos distantes do reino inicial animal. A gente está vendo que eles também têm a mesma chance de nós e chegará junto de nós. Então, entender isso aí é algo sublime e modifica as nossas vidas, a forma de pensar totalmente, né? Aí, no texto seguinte, aí, o item 6, quem lê para nós? Posso ler. Então, Leine. A mulher considerou que o fruto dessa árvore era bom para comer, que era belo e agradável à visão. E tendo-o tomado, o comeu e dele deu ao seu marido para que comesse também. Ela viu a mulher que era boa a árvore como alimento e que era invejável a árvore para compreender. E ela pegou de seu fruto, etc. Pode continuar. E como eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no paraíso depois do meio-dia, quando se eleva um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso para se esconderem diante de sua face. Dá uma paradinha. Aí a gente sabe ver o quê? A gente já comentou aí sobre o comprometimento, né? A serpente sugeriu à mulher, a mulher sugeriu ao marido que comesse. Né? Todo mundo agora tem motivo para culpar quem é que falou primeiro. Não fui eu. Não fui eu. Aí, como ouvisse a voz do Senhor Deus que passeava à tarde, isso aqui, o homem, na época, ele imaginava que a vida dele era o centro de tudo. Então, achava que Deus estava passeando por aí, olhando todo mundo. Acho que tem até hoje gente que pensa assim, né? Que a gente está aqui como sempre, e Deus está olhando aí com o olhar dele grande, vendo o que a gente está fazendo. Então, assim era naquele tempo. Então, a referência que tinha era do homem
na sua localidade como centro. E que tudo acontecia fora do seu olhar, ou seja, fora do seu referencial. Então, que Deus passeava pelo jardim e viu, né? Olha só, passeava quando sopra um vento brando, seria a presença divina. Eles se retiraram para o meio das árvores, ou seja, ficaram com suas consciências atormentadas pelo erro, de vergonha, né? Como Deus estivesse passando por ali. Nossa, Deus não descobriu. Me descobriu agora o meu erro. Eu comi da árvore, ele vai me ver. Aí é como se fugisse de uma realidade para Deus. O que a gente faz hoje? Mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. A gente vive fugindo de uma condenação. A gente quer justificar. A gente quer culpar alguém. Na justiça é desse jeito. A gente nunca acha que a gente está errado. A gente sempre acha que o outro tem que levar a pior. E a gente maqueia a verdade. A gente faz testemunhos falsos para que o outro caia no nosso lugar. E a gente tem que achar um culpado. No centro espírita é a mesma coisa. Não fui eu que fiz, não. Foi fulano que falou. Então a gente vive fugindo das nossas realidades. Infelizmente. Então, tomar cuidado com isso, a fim de ocultarem diante da sua face, ou seja, de Deus. Então, o que eles fizeram? Fugiram de novo para as ilusões, vamos disfarçar as nossas consciências para entreter-nos na vida e esquecer que Deus viu. Foi isso que aconteceu aqui. Aí vem assim, então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde estás? Adão lhe respondeu, ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. Essa é a razão porque me escondi. Aí vão interpretar que Adão estava no paraíso pelado. E não era nada disso. O que era aquilo? Ele estava nu na consciência, nos seus conhecimentos. Ele estava sem a vestimenta espiritual para enfrentar Deus naquela hora. O que a gente faz? Fugir mesmo. Fugir das nossas realidades e ir para as ilusões. Eu não gosto, não, é difícil mais ser espírita e ser cristão. Quero isso não, eu vou para o boteco, que é muito mais fácil. E aí vai o indivíduo das ilusões, esquece, põe uma roupinha nova, né? Eu vou festejar, quer nada disso, né, Perinho? Deixa eu dos cabelos. Então, os caras, a gente, né? E como soubesse que estava nu, senão porque comeste o fruto da árvore da qual... isso é uma pergunta. E como soubeste que estava nu, senão porque comeste o fruto da árvore da qual eu vos proibi que comesseis? Se você sabe que você estava nu, por que você estava sem conhecimento? Por que você foi sem consciência? Por que você comeu? Insistiu? Adão então respondeu, ou seja, o homem... A mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore. Olha a justificativa dele, né? Ou seja, a minha inconsciência, eu não sabia. Não é a mulher falando a mulher, mas falando ao seu sentimento. No meu sentimento eu não sabia. Perdoa, pai, né? Tal. A mulher que ele deste, a sua como companheira, a sua consciência. Ou seja, a sua razão. A mulher é mais razão, mais sentimento, né? Nossa, já está faltando só 5 minutos, a Inês fez assim para mim. Mas vamos tentar passar do limite. Adão lhe respondeu à mulher, tal, né? E eu dele comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi desse fruto. Ou seja, a minha dificuldade, as minhas vibrações anteriores, o meu passado, a minha consciência não deixou, meu pai. Aí eu sou fraco, então eu fui. A carne é fraca, né? Então eu fui, eu deixei.
Então o Senhor Deus disse à serpente: por que teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. Porei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder-lhes o calcanhar. O que ele está falando aqui? O que ele quer dizer? Porque você fez isso, você vai ter que reencarnar de novo, vai passar pela família, pela constituição familiar, vai receber na tua casa as serpentezinhas, ou seja, aqueles que podem te esmagar de novo, né? Vai reencarnar junto com os inimigos que você... Incomodando, né? Então, é a reencarnação. Ó. Então, você vai ter que passar por longos períodos de novo para aprendizado. Essa é a história. Né? E a gente vai interpretar outras coisas. Aí ela te esmagará a cabeça, vai ser fácil, não. Porque você construiu um inferno e agora você vai ter que reencontrar com as suas dívidas. O que acontece com nossas vidas? A gente reencarna com o quê? Com as belezuras? Não, a gente reencarna junto com os inimizades. Ai, com as belezuras é ótimo. Reencarna com aqueles que nos provam, com as nossas famílias, que a gente tem que aprender que são flores no nosso jardim, mas tem por trás disso o veneno, o espinho, né? Tem cobras escondidas ali, que vai picar no seu calcanhar. Quanto menos você esperar, ela pica seu pé. Né? Falo, não, mas você fez isso comigo. Eu não esperava isso de você, meu filho. Como é que você pode fazer isso comigo? Né? Você era tão bonzinho, pequenininho, dócil, amável, né? E agora você virou esse monstro. Né? Eu falei, não, já era, porque era filhotinho. Filhotinho não pica. Né? Não cresce que o trem fica. A gente recupera a serpente que tem dentro dele. Aí ele vai recuperando. Primeiro ele tem uma docilidade. Ah, mamãe, que bom seu chá, seu pão. Nossa, só comida. Aí quando vai crescendo, a víbora vai aparecendo. Né? Ah, mas que chá fraco, mãe. Não podia ter posto mais mate, não. Você tá fraquinho. Só pôs açúcar demais. Aí começa. Aí vai e começa o monstro a crescer. Aí fica com a boca desse tamanho, assim. Né? São os monstros se reconhecendo, né, Daniel? São os monstros se reconhecendo. Começa... É exatamente esse texto aqui, ó. Então, Deus disse também à mulher. Olha só, a prosa continua. A mulher, no caso, é a consciência, né? Afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor, estarás sob a dominação de teu marido e ele te dominará. Né? Então, ia direto para a mulher, não tem nada de consciência. Hã? Ia diretão para nós, mulheres, não tem nada de consciência. Mas se você colocar isso em dois sentidos, você pega esse que você falou, né? Mas aí você pega o sentido de quê? Que é uma conversa íntima da razão maior, da consciência e da inconsciência sua, conversando consigo mesmo. Você entrará, né, na dificuldade reencarnatória, né, passará as dores da vinda através da reencarnação, a dor do parto, e parirás com dor, ou sofrerás o quê? A dor com você. Parirás, ou seja, estará junto com a dor. Então, você pode entender, sim, sabe, Leila, o aspecto da família, da mulher, a constituição, da reencarnação, mas você pode encarar o sentido aqui maior da mensagem
seria a conversa íntima com a sua consciência. Entendeu? Encontro de si mesmo. Parirás com dor, estarás sob dominação de teu marido. Ou seja, o que é marido? Marido geralmente é o braço duro que você tem, a sua força física que terá para vencer o quê? As suas dificuldades morais na Terra. Então, você estará nessa história, mas terá força íntima para trabalhar, para ir. Pode notar que aquelas verdadeiras heroínas, as almas heroínas na Terra, ela tem uma força lá no fundo de sobrevivência, de trabalhar, de querer agir, de querer fazer, construir, e não entrega os pontos, né? Então, estará sob a dominação do teu marido e ele te dominará. E às vezes você se encantará muito com a vida material, com as coisas materiais, e terá dificuldade de perceber sobre a missão que você se encontra, a missão que você está. Agora, você vai trazer agora no sentido da mulher, né? A mulher, ela vai passar pelo sacrifício da maternidade, né? O chamamento da responsabilidade como mulher, né? Como vida, para tornar a tua vida espiritual mais elevada através do sofrimento, né? Das coisas, das provações, dos inimigos que tem ao teu lado, das dificuldades que você terá junto aos seus inimigos, né? Então, os dois sentidos funcionam, são bem-vindos. Agora, você também, se você quiser pegar o sentido da parábola, você vai aprender alguma coisa. Então, Tem como sentido história, literal, né? Então, o literal, homem aí é dominador. Então, o que é esse domínio? No sentido moral, são os nossos... O encontro com a nossa sombra. Seria... exato. Mas tem uma coisa interessante, Daniel, que a gente está falando, né? Que a mulher foi massacrada exatamente por causa dessa interpretação, né? Da interpretação da letra e a justificativa do macho, né? Do masculino. Mas tem uma coisa muito interessante nisso que a gente agora sabe, né? É que a gente vai alternando, né? Eu vejo um homem com essa falta de sensibilidade e ele vem mulher. Então, assim, é muito interessante quando a gente tá vendo isso aqui e a gente começa a pensar na questão reencarnatória também, que às vezes nós estamos vendo a Gênese, né? Um simbolismo lá do princípio, etc. Mas aí, de repente, a gente sabe mesmo que houve, né? Que há muita interpretação sobre o massacre da mulher, inclusive hoje, em várias culturas, né? Mas hoje a gente sabe, né, que a questão da reencarnação coloca tudo nos devidos lugares, né? Quer dizer, eu fui... Eu acho assim, esse massacre da mulher, essa coisa da gente ser discriminada e tal, eu já fui muito revoltada com isso, né? Porque eu sempre trabalhei em ambientes masculinos, sempre fui tratada como idiota por causa disso, por ser mulher, né? Então, assim, muitas vezes eu tinha que fazer 50 vezes a mais do que um homem. Mas hoje eu vejo que eu tenho que agradecer a esses homens que me massacraram e que me subjugaram, porque eles me tornaram mais forte e eles me forçaram a ter mais consciência em relação ao outro. Então, assim, todas as discriminações que eu passei, tudo que eu fui subjugada, eu tenho que agradecer muito hoje a esses homens, porque assim, a conta deles vai chegar. Em algum momento, isso aí não é problema meu, é eles com Deus. Mas eu vejo assim que me tornou uma pessoa melhor. Eu acho interessante isso que você está falando, Camila, porque é exatamente isso. É como se a gente, cada massacre, quando você fala em massacre, eu vou usar essa palavra que é forte, mas é mais ou menos isso mesmo. Porque existe, inclusive, um massacre psíquico, né? Uma coisa muito, muito estranha, porque eu acho que, não sei, talvez a gente seja muito intuitiva e talvez a nossa sensibilidade seja maior do que a deles,
E aí eles querem subjugar isso, né? Isso aconteceu comigo, né? E acontece em todas as situações, tanto profissionais como domésticas, etc. E quando você chega nessa consciência que você está tendo, é muito interessante, porque é exatamente isso que a gente precisa, é esse fortalecimento. E se nós viemos agora nessa condição de mulher, é para trabalhar essa parte, né, desse fortalecimento que a gente precisa. E aí, quando você diz, né, o compromisso, o problema dele é com ele e Deus, né, é com ele e a gente, porque aí a gente vai, eu volto de novo sobre a questão reencarnatória, é que a gente está aqui sempre, nós estamos sempre nos adequando, né, nos nossos compromissos, nos colocando até a gente se ajustar, né? Só que até a gente chegar a isso, a gente está sofrendo, é mais complicado. Ah, era isso. Cada vez que eu leio esse texto, Daniel, me vem mais coisas na cabeça. Vai ficando mais rico. Porque assim, eu fico pensando, depois que a Valentina nasceu, muita coisa mudou na minha vida, assim. Eu tive uma outra perspectiva de vida, depois que... Eu acho que desde o momento que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, mudou muita coisa na minha vida. Então, assim, eu fico vendo, assim, gente que pisou em mim, principalmente chefe, né, que me subjugou e tal. E aí os caras hoje, que eu tô quase 40, né? Então os caras hoje estão com 50, 60 anos lá, cheio de dinheiro no bolso, mas tem uma coisa que eles não podem comprar, que foi a experiência de gerar uma vida e de dedicar a essa vida. Porque é um sentimento muito louco. Infelizmente, os homens, eles nunca vão ter isso. Eles podem ter todo o poder do mundo, mas eles não podem comprar o que não pode ser comprado, que é essa experiência. Então, assim, eu olho para eles e falo assim, gente... mulher. Eles não reencarnam. Na próxima, Mas o homem, ele na vai próxima ter... encarnação, vai passar por isso. Pois é, mas não agora. O homem vai ter essa experiência, sim. Mas não agora. Não nessa Não agora. Então, assim, são experiências distintas, sabe? São experiências... Porque o homem, ainda hoje, nesse nível que a gente está, o homem ele tem muito poder material. Mas esse poder espiritual, desse doar-se, desse abrir mão de você mesmo, porque quando a Valentina nasceu, nós duas corremos risco de morte, né? E teve um momento que eu falei, Deus, se for para escolher alguém, me leva. E assim, em momento algum eu tinha chegado nesse momento, nesse grau de renúncia, de falar assim, me leva para dar oportunidade para o outro. E para mim isso assim foi uma coisa que transcendeu tudo. Foi uma chance, Camila, que você teve como espírito em condições feminina, de poder passar por essa experiência. Então, ela foi bem-vinda a você. Como vai ser bem-vinda a muitos espíritos que ainda não enfrentaram essa experiência? Foi a sua vez, né? Foi a sua vez, está sendo vez de muitos, né? Enfrentar a educação por esse sistema, tá? Então, e hoje você está como outros estarão daqui a pouco. Então, existe... Não, com certeza, mas eu falo assim, me tirou um pouco da revolta que eu tinha em relação aos homens que me subjugaram. Porque hoje eu vejo assim que tudo que eu passei parece que foi recompensado por tudo que eu tenho agora. Exatamente. É como se fosse um ajuste da vida. A figura daqueles que te fizeram assim, que te fizeram aprovação, deram aprovação, é a figura da inconsciência, é a figura do Adão, né, por exemplo. Então, a figura do homem sem a consciência, sem a devida memória. Agora, quando vem o acordar, quando vem o despertar, né, do espírito, aí você começa tendo essas experiências boas. Se não tem, você tem essas experiências para passar novamente na Terra grandes momentos de aprendizado. É o que você está passando. Então, agradeço a Deus É só gratidão. que está tendo.
Bom, o nosso tempo já está passando 10 minutos. Tem pessoas aí que têm que tomar conta de suas casas, né? E a gente continua na semana que vem, no item 17, em diante desse capítulo mesmo que a gente está lendo aqui. Tá bom? Certinho? Vocês querem continuar? Certinho. A Inês vai Fazer puxar hoje é dia sua das orelha. Hoje é dia Olha, das deixa eu mães. falar Só mais uma 20 coisa. minutos, tá tão boa essa aula hoje. Vamos até 10h30. Então, Pode, Inês. mas tem gente que está querendo fazer suas comidinhas, A né? dona de casa tem que fazer almoço. Vai fazer o Ana, almoço. 20 minutos não vai fazer diferença, não, Sô? Não faz você. Agora são 19 minutos. Vamos lá, senão depois da semana que vem o pessoal não entra. Vamos Ô, Daniel, agradecer. a dona Lodete não entrou porque tinha que ir para as panelas, aí ela não podia largar as panelas. Aí, ó, tá vendo? Agora a meu vou comer lá na casa dela. Que feiura, explorando a Dona Odete. Ela que Tirar o ofereceu. som, ensina a dona Odete a tirar o som. Ela que ofereceu. Então, Deus abençoe a vocês que estão na condição de mulher, né? Porque ou se a gente já passou, ou se vai passar, né? Quando vai passar, saberemos o quão é importante essa experiência de doação interior, que é no lado feminino na Terra que conhecemos. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Abraço. Que assim seja. Feliz Dia das Mães a todas as Graças a mães. Deus. Beijo. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Feliz Dia das Mães. Das mães e das mães. Feliz Dia das Mães para todos.